Eu tenho que dar um testemunho para vocês. Eu vou ter que usar esse tempo aqui para dar um testemunho. Eu, antes de converter, eu era cheio de contar história engraçada. Tinha um punhado de história engraçada. E aí, nas minhas histórias engraçadas, eu contava muitas histórias engraçadas de negro. Até ter uma filha negra. Aí eu não achei mais graça nas histórias. Eu contava muita história engraçada de anão. Até ter um filho anão na congregação. Aí eu não achei mais graça em história de anão. E aí foi interessante quando nasceu um anão lá na nossa congregação. Porque a gente achava que anão era problema genético, até que a gente teve um filho anão na congregação. E aí a gente descobriu que qualquer pessoa pode ter um filho anão. Existem mais de 200 tipos de nanismo, existem mais de 400 mil anões no Brasil. E aí nasceu um filho anão lá de um casal que não tinha histórico. E aí foi interessante, porque você pode orar para um paralítico andar. Você pode orar para um cego ver. Um surdo ouvir. Mas eu queria ver quem é que tem coragem aqui de pôr a mão na cabeça de um anão para ele ficar grande. Seria a mesma coisa de orar para um negro ficar branco. Ou para um branco ficar negro. E por que nasceu um filho anão? Por quê? Por que hoje lá nós temos filhos autistas? Down. Por que, amados? Porque deu alguma coisa errada? Um casal chegou para mim porque ficou sabendo que o filho era Down. E o pai estava indignado, porque falou, fiz tudo certo. Por que Deus está me punindo? Eu falei, Deus está te punindo porque te deu um filho Down? Ele falou, eu orei, eu clamei, eu pedi a Deus e nasceu Down. Eu falei, não, às vezes o problema não é seu filho. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se filho fosse oferecido em prateleira, você escolhia esse? Ele falou, nunca. Eu falei, então ele não é seu filho, então não estamos tendo problema com o seu filho, nós estamos tendo problema com o pai dele. Então fica mais fácil arrumar um pai para ele do que arrumar um filho para você. Então nós oramos, ele fica livre de você, nós arrumamos um pai para ele. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Amado, nós já fomos abençoados, nós não estamos sendo punidos com nada, não. Se você for parar num hospital, se você perder um peito, é para você encontrar quem? Seus irmãos. Hoje, quando eu compartilhei aqui, sobre se a gente chamaria uma prostituta de irmã, é porque eu tive que buscar minha filha na prostituição. E ela nunca deixou de ser minha filha. Mas eu fui conhecer um lado da minha família que eu não conhecia. Às vezes a gente está pregando para as pessoas como se elas tivessem que mudar e não como se elas tivessem que ser transformadas. Nós estamos criando condições de juízo e não de justiça. Nós estamos criando padrões estéticos para nós e não sabemos lidar com as nossas diferenças. Por isso cada um tem pressa em suprir sua carência na relação, de ter o problema resolvido e não de se identificar com as pessoas. O que um crente foi fazer dentro do hospital, amados? Para Deus pôr nós para orar. E se a gente orar, Deus vai mudar de ideia e tirar ele de lá? Então Deus não sabia que ele não podia ficar lá, mas se a gente orar bastante, Deus finalmente vai entender que ele não merece ficar lá, e de tanta gente rezar, Deus muda. Oração é para mudar Deus ou para transformar a gente? Oração é para trazer Deus para a conversa ou para dizer que nós entramos? Oração é para que Deus faça a nossa vontade ou que a gente faça a dele?